foi que aconteceu nesse meio de semana, porque, olha, sei não, alguém quer ganhar o Brasileirão esse ano? Posso começar? Pode. Olha, eu acho, Luzikelli, que o Flamengo está prestes a repetir o feito de 2020. O Flamengo está prestes a ser campeão brasileiro de forma culposa. Quando não há intenção. Quando não há intenção de ser campeão, porque simplesmente o rival não quer ganhar, né? O Flamengo. Será que vai comemorar os rivais, né? Os rivais. O Flamengo fez um esforço absurdo para entregar o jogo para o Sport, lanterna do campeonato, mas o Sport disse, eu não sou disso não, ganhar não é comigo não, pega, os jogadores expulsos, não é comigo, não é minha praia. Aí pega o Rossi e companhia dando ouro, o Flamengo entrega a paçoca contra o Fluminense e o Palmeiras o que é que faz? Empata em casa com vitória. Então o Flamengo vai entrar naquela vibe agora, diz, beleza, ninguém quer? Então tá bom, dá essa bagaça pra cá que eu vou ser campeão brasileiro. Porque o rendimento do Flamengo tá muito abaixo do que a torcida vem esperando, mas ainda assim, como aconteceu em 2020, aquele time comandado pelo Rogério Ceni, o Flamengo tá prestes a ser campeão brasileiro, mesmo tropeçando bastante na reta final. Olha aí. E o pior que, diante desses tropeços aí, tanto de Flamengo como de Palmeiras, nem o Cruzeiro não soube aproveitar, né? Não, o mas, Cruzeiro enfim. não soube aproveitar, né? Empatou com o Juventude. Assim, também não quer, né? Não quer, também não quer. E aí, eu não compartilho do mesmo pensamento do meu colega aqui, porque eu até admiro ele nesse momento, dele ter tanta certeza que uma das equipes irão ser campeão. Está sendo lúcido. Vai ser campeão brasileiro, que no caso é o Flamengo, né? Que ele tá apostando desde a semana passada. Não finge humildade, não. Flamenguista fingindo humildade, não me convence. Sério, falando sério, assim, eu não consigo ter essa mesma visão dele, porque para mim, as duas equipes que estão disputando o Campeonato Brasileiro, e até o Cruzeiro eu colocaria se tivesse ganhado ontem, mas acho que o Cruzeiro já deu, não vai dar tempo do Cruzeiro encostar nos dois, são duas equipes extremamente cansadas nesse momento da temporada, tanto fisicamente quanto mentalmente, e pouco criativas. O Palmeiras teve uma subida de produção depois do Mundial ali, em questão de criação de jogo. Em geral, os times do Abel nunca foi um time de tanta criação de jogo, mais de jogadas verticais, mas nesse momento da temporada, as duas equipes não criam nada. É muito difícil você ver uma jogada de triangulação, uma jogada que consiga chegar. E aí, tem um fator que é a final da Libertadores. Eu acho que se a final fosse amanhã, para ele estava ótimo já, porque ia tirar esse peso mental de, cara, toda semana a gente está disputando aqui um campeonato que é longo, que a gente lida com outras equipes e a gente ainda tem que pensar um no outro no fim de semana, todo final de semana, porque se a gente der brecha, o outro chega melhor na final, então não pode dar brecha. E eu não acredito nessa história que vira a chave para um lado e vira a chave para o outro. Pois era isso que eu ia perguntar. Pessoal que eu tenho até que os jogadores tiram um pouco o pé. Ainda mais porque essa temporada a gente teve o Super Mundial que encurtou muito o calendário, então a diferença do último jogo que eles vão fazer para a final é apenas de 4 dias. Geralmente, quando você tem uma final de Libertadores, o time deixa jogar de 5, 6 dias antes ali, ele já dá uma acalmada. E a questão mental também. E a questão mental é o principal, porque você vai toda hora ficar pensando na final, que é a maior final dos últimos anos, principalmente para essas duas equipes, e você toda rodada está disputando. E aí entra nessa rodada, diferentemente das outras duas, uma situação que não aconteceu, né? Porque dessa vez o Flamengo entra em campo sem colocar pressão, né? Porque ele joga depois do Palmeiras, nas últimas 2 rodadas. Ele joga antes, ganha e bota pressão no Palmeiras. E aí ele recebe uma mensagem boa, né? Que o Palmeiras empata. Então o Flamengo já entra... Mas aí é tudo que atrapalha o Flamengo, é isso. E é isso que atrapalha o Flamengo no jogo contra o Fluminense. Porque, de novo, o Flamengo perde perde o primeiro tempo, principalmente, por conta de desatenção. Já foi assim contra o São Paulo, foi assim contra o Sport, foi assim contra o Bahia, quando o Danilo é expulso. Então, assim, é uma recorrência dessa equipe de entrar desatento em momentos que não são desatentos. O Flamengo esperava o quê? Que o Fluminense entrasse a 120 também, depois do resultado do Palmeiras? Óbvio que não, o Fluminense ia entrar a 220. Esse discurso aí, eu só acho que ele está começando a ficar cansado numa parte. Eu acho que já deu dessa história, e até eu já fiz coro para isso, mas eu vou dizer para mim mesmo agora, já deu dessa história da gente ficar dizendo que o Flamengo perde para ele mesmo. A gente tem que entender que do outro lado existem adversários. Eu começo a sentir um pouco até de arrogância flamenguista nesse comentário de o Flamengo perde para ele mesmo, o Flamengo perdeu porque ele mesmo... Não, peraí, gente, o Flamengo está perdendo para bons times. O Fluminense é um bom time. O primeiro gol do Fluminense não foi uma desatenção do Flamengo, foi uma jogada bem construída do Fluminense e um golaço. O segundo gol, ok, o vacilo do Rossi, mas o Flamengo não está perdendo jogos só porque está tendo desatenção e está perdendo para ele mesmo. Não, o Flamengo tem que aterrissar do planeta Terra e talvez o Flamengo não seja tudo aquilo que a gente imaginava enquanto superioridade aos outros times. É um bom time, ainda é o favorito a ganhar o campeonato, mas tem jogo.
Os confrontos que ele vai ter, tem jogo, e não é só perder para ele mesmo, é perder para times que estão focados, mas que têm qualidade também. Era isso que eu queria saber, porque assim, a gente teve essa rodada do meio de Flamenguista semana. só perde para ele mesmo. Vamos ter mais rodadas antes de acontecer a grande final, então Flamengo e Palmeiras já estão no ritmo de final e estão deixando o Brasileirão aí no automático, é isso que vocês acham? Não Assim, acho. eu só acho que essa afirmação dele do Flamengo perde para ele mesmo, ela tem alguns pontos que não é verdade em relação ao que a gente já viu que as equipes do Brasil podem produzir. E, obviamente, a gente sabe que a equipe do Flamengo pode produzir em boa fase, em foco. E é isso que a torcida do Flamengo cobra mais, porque a gente sabe o que o Flamengo pode produzir e quando entra em campo, fazem totalmente o oposto, a gente fica descrente, fala, cara, esse é o mesmo time que, por exemplo, venceu de um Chelsea super focado, venceu de um Palmeiras super focado, é o mesmo time que a gente viu em campo? Não, claramente é uma postura completamente diferente. E isso não tira o mérito do Então adversário. o Palmeiras também está perdendo para ele mesmo. Obviamente, o Palmeiras empatar com Vitória é uma vergonha para ele mesmo, em casa. Eu só acho que futebol, Cássio, normalmente um time bom, ele não vai jogar bem sempre. Quando ele joga mal, ele perdeu pelo ele mesmo. Mas a gente não está falando de uma partida. A gente não está falando de uma partida, por exemplo, que a gente vai comentar daqui a pouco, entre Corinthians e São Paulo, que são duas equipes, tanto na tabela quanto nesse momento da temporada. São Paulo perdeu para ele mesmo? Fisicamente. Óbvio que não, porque é um duelo equilibrado. Mas a gente pega esses duelos que são um pouco mais discrepantes nesse momento, ainda que Flamengo e Fluminense seja um clássico, mas nesse momento, ainda que seja um clássico, é uma questão de lógica de você olhar os dois elencos e falar, beleza, o Flamengo aqui tem um elenco melhor, o Flamengo tá vindo de uma goleada, mesmo jogando mal, mas tá vindo de uma goleada, tá vindo de um momento de liderança, é esperado que esses jogadores entrem com uma postura diferente e que a vitória, como se desenha uma vitória do Fluminense, não seja tão fácil, porque a vitória do Fluminense... se ignora o momento do Fluminense. O Fluminense também viu um momento muito bom. O momento do Fluminense é excelente, o Fluminense tem 8 vai ser vitórias o próximo seguidas. adversário do Palmeiras. Só que a questão que eu digo é, a discrepância do jogo mostrado ontem não é o nível das equipes. Ontem não, né? No caso, quarta-feira. Mas, assim, aquele jogo o clássico foi jogo para 4-5-0 no primeiro tempo. Se o Fluminense aperta, se o Martinelli faz aquele gol que o João Vitor entrega... eu só estou dizendo que grandes clássicos é isso. Você tem alternância de momentos. Você tem alternância de momentos. Mas não existe essa discrepância nesse momento entre essas duas equipes. Mas não é questão de discrepância de vai meter 4-0. Então você concorda comigo que isso é circunstancial da postura da equipe entre campo? Eu só acho que o flamenguista ele se coloca muito num pedestal de que ele não pode nunca ser dominado, ele não pode nunca ter o adversário jogando melhor do que ele. E isso vai acontecer com qualquer time. Por mais que o Flamengo, no natural, seja melhor do que o Fluminense, num clássico vai ter momentos de domínio do Fluminense. Naquele momento de domínio ele poderia ter feito mais gols? Poderia. Depois, no momento seguinte, o Flamengo vai lá e passa a dominar o jogo. Isso é o normal. O futebol brasileiro ainda não virou o campeonato francês, ainda não virou o campeonato alemão, que tem um time muito superior aos outros. Isso não pode até acontecer um dia, mas isso não aconteceu. Então vamos para a realidade. Na realidade, o Flamengo com todo o elenco que tem, o Palmeiras com todo o elenco que tem, vão fazer jogos duros contra outros times e isso é natural. Não é eles estão perdendo para ele mesmo. Ele ficou sem palavras. Mas eu só não concordo com essa afirmação dele em relação à discrepância, porque não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando que em clássico o Flamengo não vai entrar numa postura e o Fluminense vai estar semelhante para o embate. Não é isso. Eu não acho que vai entrar um clássico amanhã, se o Flamengo estiver em boa fase, ele vai humilhar o Fluminense. Não acho isso. O que eu acho é que a discrepância mostrada ontem não reflete a realidade das equipes. Ontem era um clássico como o clássico do São Paulo e do Corinthians. É um clássico disputado. É um clássico como qualquer outro. Mas é um clássico que você já sabe que tem uma equipe que tem um favorito. Tem um favorito por questão de momento. Mas é um clássico que se tornou circunstancial por conta da postura. Não, independente do momento não, gente. O Corinthians não está num momento tão bom. A gente já está falando de majestoso? Não, eu estou falando do Flamengo e Fluminense. É circunstancial pela postura dos atletas. Se você entra, por exemplo, se o Flamengo entrasse com outra postura, que a gente espera que essa equipe entre, o jogo seria muito mais disputado. Não estou dizendo que o Fluminense seria humilhado, amassado, destruído, mas seria uma postura, um jogo muito diferente. O primeiro tempo, então, foi só do Fluminense. Você acha que em temperatura ambiente normal de pressão entre as duas equipes, se você olhar para o primeiro tempo se desenharia daquela forma? Talvez fosse o contrário. Talvez fosse o Flamengo dominando o primeiro tempo e depois o Fluminense deu menos. Eu estou falando que não tem nada de absurdo no que aconteceu no Maracanã. Para mim tem. Não tem nada de absurdo. Para mim tem. Eu vejo dois times bons que alternaram momentos no jogo e o Fluminense é mais eficaz. Para mim, o primeiro tempo, em comparação ao segundo... Absurdo só o Rossi. Para mim, em comparação aos tempos em que cada equipe teve a posse e os momentos de ataque, a discrepância é absurda do que o Fluminense produziu e conseguiu. Parecia que o Flamengo era realmente um time de segunda divisão. E aí, quando o Flamengo teve a chance de produzir...
Pelo amor de Deus. Mas, o primeiro assim, tempo só deu Mas eu já estou Fluminense. muito feliz com o Cássio, que ele não está falando de arbitragem, porque se tivesse o Não, Francisco assim- aqui, ia estar falando só de arbitragem. Não, é porque